Essa segunda parte da aula sobre modelos atômicos, né, para o 9º ano, vamos ver aqui a ideia de outros evolucionistas, de outros cientistas que tentaram organizar o átomo, certo? Então, a ideia aqui é o quê? A ideia dessa aula é conhecer as diferenças e características sobre os modelos atômicos propostos por Dalton. Então, além de Demócrito e Leucipo, nós temos John Dalton, certo? Nós temos John Dalton, nós temos aí Thomson e Rutherford Bohr. John Dalton, né? John Dalton. Vou colocar só Dalton aqui, viu? Nós temos aí Dalton, Thomson e Rutherford. São esses três aí que a gente vai focar aqui no estudo dos modelos atômicos e entender a característica de cada um desses evolucionistas aí. Nós chamamos de evolucionistas, né? Ou teóricos atômicos, tanto faz, certo? Aí só para lembrar que Demócrito foi ele que introduziu, junto com Leucipo, a palavra átomo, certo? Que significa indivisível. Só que com o passar do tempo, né, essa ideia de Demócrito ela foi retomada. Foi retomada por Dalton no ano de 1808. 1808, John Dalton retomou essa ideia de modelos atômicos com novas ideias, certo? A primeira coisa foi que ele imaginou de que forma seria esse átomo. Ele imaginou que fosse semelhante a uma bola de bilhar, certo? Uma bola de gude, uma bola de sinuca. Ele imaginou ser semelhante àquilo ali. E aí imaginou que seria uma esfera, né, uma bola de oca. Por dentro não tinha nada, né? Somente algo, alguma coisa no formato de uma circunferência, e dentro ele acreditava que não tinha nada. E aí, gente, Dalton fez algumas afirmações sobre o átomo. Lógico que na época de Dalton, olha o ano, 1808. Olha a época de Demócrito e Leucipo, 400, 500 anos antes de Cristo. Então, praticamente aí mais de 2.000 anos, na verdade, né? Mais de 2.000 anos, essa ideia do átomo ela foi retomada por John Dalton. E John Dalton, né, obteve as suas teorias sobre o átomo. Lógico que ele se baseou nas ideias de dois grandes cientistas da época, antes dele, mais ou menos 1700, que foi Proust e Lavoisier. Ele estudou as teorias de Proust e Lavoisier e desenvolveu a sua. E o que é que John Dalton ele falou em relação ao átomo? A primeira coisa que ele falou que era uma bola de bilhar, né? Formato de uma circunferência, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Essa era a ideia do modelo atômico de Dalton, certo? E aí ele chegou na seguinte conclusão: todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Não tem novidade nenhuma, né? Demócrito e Leucipo lá atrás falou, né, que toda a matéria é formada por átomos. Só que aqui ele falou todas as substâncias. Então, John Dalton falou que todas as substâncias são formadas por pequenas partículas que nós denominamos átomos. Professor, no dia de hoje está correto? Correto. Certinho, certo? Isso está certinho no dia de hoje. Então, como eu estava falando para vocês, essa ideia aqui, ó, todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas de átomos, certo? Então, isso aqui foi uma coisa que Dalton, ele se mostrou, né, naquela época, no ano 1800, como teoria, e que até hoje é válida. Realmente, toda a substância é água. A água é a substância. De que ela é formada? Por átomos. Quais são os átomos? Hidrogênio e oxigênio. A gente sabe que a água é o quê? H2O. Né? A água tem dois elementos químicos. Tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, essa ideia que ele falou naquela época estava correta. O que está incorreto, que Dalton falou, é que o átomo é indivisível e indestrutível. Certo? Essa foi uma teoria que ele propôs, mas que não foi 100 anos depois, quase anos depois, vieram a descobrir isso. Outra coisa que Dalton falou foi o seguinte: os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Beleza, átomos diferentes têm diferentes propriedades, certinho. Né? O átomo de oxigênio é diferente do átomo de ferro. Né?
O elemento químico oxigênio é diferente do ferro. Eles têm propriedades diferentes. Mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Aí agora vem o entendimento. O oxigênio, na Austrália, na Ásia, no continente asiático, na França, no Brasil, o elemento químico oxigênio é o mesmo. A composição química, a estrutura é a mesma. Não muda, certo? Então isso foi uma ideia que Dalton trouxe e que até hoje é válida, ó, corretinha, certo? 3. A outra ideia de Dalton, né? A terceira e última ideia aqui. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Os átomos são permanentes e indivisíveis. Gente, nós vimos lá nos fenômenos químicos e físicos que o fenômeno químico, a estrutura da matéria muda. Então Dalton falou que os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Depende do ponto de vista. Se juntar hidrogênio com oxigênio, vai formar um componente químico? Vai, que é a água. Alterou o hidrogênio e o oxigênio? Não, não alterou. Mas se falar em fenômeno químico, aí sim a gente sabe que a estrutura da matéria muda. Você tem um papel, é celulose, você coloca para queimar esse papel, transformou em cinza. Então mudou a constituição química aí, ela teve mudança. Aí é isso que eu venho falando com vocês aqui, ó. O que é que Dalton falou? Que os átomos são permanentes, indivisíveis, né? Eles nunca mudam, eles não se dividem em outros, coisa que não é verdade, mas para Dalton era verdadeiro, todo mundo aceitou isso na época. E não pode ser criados nem destruídos. Isso aí está correto. Os átomos não podem ser nem criados e nem destruídos. Então a ideia do átomo de Dalton é que o átomo é indivisível, indestrutível, homogêneo, certo? E é uma bola maciça que ele chamou bola de bilhar. Quando falar em bola de bilhar, já sabe que é o átomo de Dalton, certo, gente? E aí, a respeito do modelo atômico proposto por John Dalton, há assinala a alternativa correta. Gente, em relação ao modelo de Dalton, né? Qual é a alternativa que é correta? Os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva e pequenas partículas de carga. Gente, Dalton não falou nada de carga positiva e nem carga negativa. Ele não sabia da existência de prótons e elétrons. Ele não tinha essa noção, certo? Ele não sabia o que era prótons e elétrons. Beleza? Não tinha essa noção. Então a letra A está errada. A letra B. Os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Opa! Isso aqui está bem semelhante ao átomo de Dalton. Dalton realmente falou que ele tem um formato esférico e é indivisível. Então, os átomos de uma mesma substância são idênticos, lógico, né? A substância é oxigênio, aqui no Brasil, a substância é oxigênio lá na França. São idênticos? São idênticos. Eles são esféricos indivisíveis? Segundo Dalton, sim. Então, a alternativa correta é a letra B, certo? A letra C fala o seguinte: o modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera. Gente, Dalton não falou nada de eletrosfera, a gente nem sabe o que é isso ainda. Então, se falou eletrosfera no modelo atômico de Dalton, está incorreto, certo? Já está errado aqui. Letra D. Os elétrons orbitam núcleo. Dalton não falou nada de núcleo, nem orbitar, né, núcleo positivo, nem nada. Isso aqui vai ser o modelo atômico lá de Bohr, lá na frente, certo? E a letra C está mais associado com o modelo atômico de Rutherford. Beleza? Então a alternativa correta é a letra B de bola. Beleza? Então a gente encerra aqui com esse exercício e com o entendimento apenas do modelo atômico de John Dalton e da ideia de Demócrito e Leucipo. Beleza?